uma atividade de matemática. Agora vamos para a nossa aula de ciências, tá certo? Nossa aula de hoje é sobre a matéria. E para isso, vocês peguem o livro de ciências e abram na página 12. Pronto? Todos com o livro aberto? Então, gente, matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplo, uma caixa é uma matéria porque ela tem massa, ou seja, peso, né? E possui e ocupa um lugar no espaço, certo? Um estojo é uma matéria. A tesoura, outra matéria. O lápis, outra matéria. Nós somos matérias e N outros exemplos, uma cadeira, mesa, enfim. Tudo aquilo que possui massa, que é o peso, e ocupa um lugar no espaço, é classificado como matéria. Então, tudo ao nosso redor é matéria, tá certo? Então, as matérias se apresentam em 3 estados físicos na natureza. Sólido, um estado sólido, que é dois tipos de rochas, para vocês observarem. Então, aqui são exemplos de matérias no estado sólido, como o tia mostrou agora, uma caixa, o estojo, o lápis, a tesoura, entre outros, ok? A matéria no estado líquido, que é a hidrosfera, né, a parte líquida que compõe o nosso planeta, é a parte líquida, ou seja, a matéria no estado líquido, a água, o suco, o refrigerante, o leite, entre outros, o café. E aqui, parte da atmosfera, né? Que é a camada de gases que envolve o nosso planeta. Então, a atmosfera, em sua maior parte, é composta por gases. Gás carbônico, oxigênio, hidrogênio, hélio, nitrogênio, entre outros, tá certo? Então, aqui na atmosfera ocorre a maior quantidade de matéria no estado gasoso, que são os gases. Também a fumaça, que sai das chaminés das fábricas, do cano de escape dos veículos, a água no estado de vapor, no momento que ela está ou no recipiente, no fogo fervendo, que ela evaporiza, ou então quando ela é aquecida pelo sol, que passa do estado líquido para o estado gasoso, que sobe para a atmosfera. Então, aquela passagem do estado líquido para o gasoso, então a água no estado gasoso, ela está em forma ou seja, no estado gasoso, na verdade, tá certo? Tudo que ela evaporou, passou, transformou-se mudou do estado líquido para o gasoso. Então, peguem aí agora o livro de vocês e vamos acompanhar a leitura, ok? Então, a matéria nem sempre pode ser vista, mas pode ser percebida por meio de nossos sentidos. É o caso do ar, que é percebido quando respiramos ou quando observamos o vento, que é o ar em movimento. A matéria pode originar o que chamamos de corpo. Matéria, corpo e objeto. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E o que é um corpo? Um corpo é uma parte limitada ou uma porção limitada da matéria. E o objeto é justamente essa porção limitada, ou seja, esse corpo trabalhado, transformado num objeto que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui um lápis. Ó. Então, o lápis, ele é um objeto que tem como matéria-prima a madeira, né? Que é uma matéria. A madeira, a árvore foi derrubada e foi transformada em pedacinhos, no caso aqui, de madeira para produzir o lápis. Então, o material da madeira que foi utilizado para produzir esse lápis é chamado de corpo. E o lápis foi parte daquele corpo que foi transformado para que nós tivéssemos este objeto para nos auxiliar no dia a dia na escrita. A mesma coisa aqui, a tesoura. Nós temos aqui 2 tipos de materiais que foram utilizados na fabricação da tesoura. O metal e o plástico, ok? Então, continuando.
objeto é aquilo que o corpo se transforma quando é trabalhado. Então, observe aqui embaixo que nós temos o ferro, né? Então, aqui é um pedacinho de ferro. Então, o minério de ferro que foi transformado nesse objeto, nessa parte aqui, que daqui vai dar origem, certo? Vai dar origem a outros objetos que nós necessitamos no dia a dia. Passem a página 13. Observem as barrinhas que foram formadas dessa matéria, que veio do minério de ferro, tá certo? Então, essas barrinhas de ferro que nós estamos vendo aqui acima, foram utilizadas na produção de uma grade para ser utilizada aqui nessa construção. Então, a grade de ferro é um corpo que tem grande utilidade para o ser humano. Nesse caso, o corpo passa a ser chamado de objeto, pois ele apresenta forma e função definidas. Então, o objeto é a parte de um corpo que foi trabalhado, que foi transformado. Então, ele passa a apresentar função e forma definidas, tá certo? Vamos agora para a sequência. Os objetos podem ser formados por mais de um tipo de material. Podemos considerar como, por exemplo, um aparelho celular, cuja capa é feita de plástico. A tela possui uma fina camada de vidro e no seu interior as peças possuem vários tipos de metal, como o cobre e o zinco. Outro exemplo foi o que mostrou aqui a tesoura, tá certo? A tesoura é um objeto que foi fabricado com dois tipos de materiais, né? Então, o metal e o plástico, ok? Agora vamos para os estados físicos da matéria. A matéria tem formas e características próprias e pode se apresentar em diferentes estados físicos, como que a Raquel mostrou aqui no quadro, certo? A matéria no estado sólido, ela tem forma e volume definidos. Então, aqui, ó, tem forma, tá certo? E o volume definidos, como uma caixa, um livro, um caderno, uma mesa, uma cadeira, entre outros. A matéria no estado líquido, ela como a água, o leite, o café, o suco, o refrigerante, ela tem volume, mas a forma é variável, porque ela ocupa a forma do recipiente onde foi colocado. Por exemplo, tia Raquel tem este recipiente aqui com a porção de água. Então, dá para a gente observar que ela se espalhou no formato do recipiente. Então, ela tem volume, mas a forma ela vai se dar de acordo com o recipiente onde foi colocada. Outro exemplo, aqui, ó, um copo com água. Então, observe, ali a água tomou a forma daquela vasilha e aqui o formato cilindro do copo. Então, por isso que a matéria no estado líquido, ela tem volume, mas a sua forma é variável. Já a matéria no estado gasoso, ela tem tanto o volume como a forma variável, tá certo? Então, aqui nós podemos observar no exemplo, aqui tem três tipos, a matéria em três estados físicos. O gasoso, nas nuvens, quando a água está, como é sólido no estado de vapor. O sólido, que são as rochas, e a água no estado líquido, no oceano, tá bom? Dando continuidade na página 14, temos as mudanças de estado físico da matéria. Então, o que faz com que as matérias mudem de um estado físico para outro é a temperatura, certo, gente? Então, eu tenho, por exemplo, eu coloco uma porção de água no recipiente e boto no congelador. Então, a temperatura no congelador é muito baixa, não é muito fria. Então, o que vai ocorrer com aquela água que está no estado líquido? Ela vai congelar, vai passar para o estado sólido, não é, pessoal? Se eu tirar aquele cubo de gelo que está no congelador e colocar no balcão
da pia. Ali a temperatura é outra, não é como no congelador da geladeira. Então, o que é que vai acontecer com aquele cubo de gelo que eu tirei do congelador da geladeira? Com certeza, ele vai, muda o gelo, vai passar a água, a matéria no estado sólido, vai passar para o estado líquido, a água líquida. E se eu colocar aquele recipiente, um recipiente com um pouquinho de água na janela, num dia de sol muito quente, então o calor do sol vai fazer com que aquela água evapore. Então, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, a mudança de estado físico das matérias se dá por conta da temperatura, tá certo, gente? Então, aqui, continuando, à medida que a temperatura aumenta, a matéria passa do estado físico para outro, na seguinte ordem, do sólido para o líquido, depois para o gasoso. E quando a temperatura diminui, a matéria volta ao inverso, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido e depois para o estado sólido. Então, aqui, metais encontrados no estado sólido, como o ferro, derretem-se quando submetidos a temperaturas muito altas. Esse processo é bastante utilizado nas usinas siderúrgicas para moldar o ferro e construir diversos objetos. Então, aqui nós podemos observar o ferro sendo fundido, ou seja, sendo derretido, devido à alta temperatura, tá certo? E aqui embaixo nós já temos outros exemplos de peças de roupas que estão no varal. A roupa, quando ela é lavada na máquina, né? Então quase não fica água, ela sai praticamente seca da máquina. Mas quando ela é lavada à mão, então quando a gente coloca no varal, ela tem bastante água. E o que vai ocorrer aqui? Com a temperatura, ou seja, o sol vai fazer com que a água que está nessas peças de roupa evapore, tá certo? Passa do estado líquido para o estado gasoso. Então, a água vai sofrer a ação do calor e transforma-se em vapor. Isso acontece com as roupas que colocamos para secar no varal. A água presente nelas evapora devido ao calor do sol. Ok? Continuando. Com a diminuição da temperatura, a água passa do estado líquido para o sólido. A neve, por exemplo, é formada em lugares muito frios devido ao congelamento da água, que forma cristais de gelo. Agora vamos para a dilatação dos corpos. Existem corpos que, com o aumento da temperatura, dilatam-se, isto é, aumentam de tamanho devido ao volume. Então, esse fenômeno pode ocorrer com os sólidos, líquidos ou com os gases. Observe a dilatação dos líquidos. O termômetro é um aparelho utilizado para verificar a temperatura corporal ou ambiente. Existem modelos de termômetros que funcionam por meio da dilatação do líquido contido em seu interior, como é o caso do mercúrio, né? Então, vocês podem observar dentro desse termômetro tem uma linhazinha vermelha. Essa linha vermelha que tem em seu interior é o mercúrio, tá certo? E aqui na página 15, a dilatação dos sólidos, né? Então, as bases de trilhos ferroviários dilatam-se ao serem aquecidas. E por esse motivo, elas são colocadas no espaço, entre outras, evitando assim o envergamento dos trilhos. Na construção de pontes, e viadutos, são deixadas as fendas ou introduzem-se materiais flexíveis para que, com o aumento da temperatura, suporte a dilatação do concreto. Caso não haja fissuras, a construção pode sofrer rachaduras com a expansão das estruturas. E aqui, no caso da dilatação dos gases, que é a última parte, a dilatação dos gases. Então, as bolas de aniversário se estouram com facilidade quando colocadas próximas a lâmpadas acesas. Dentre outros fatores, isso acontece porque ocorre o aquecimento e provoca a dilatação dos gases contidos em seu interior. Ok? Então, agora vamos para a atividade. Agora vamos para a nossa atividade de classe, tá certo? Na página, começando da página 15. Vamos lá? Vamos para o primeiro quesito.
Escolha um objeto de sua sala de aula e desenhe no espaço abaixo. Depois responda as perguntas. Então, como vocês não estão em sala de aula, vocês podem pegar um objeto que tem na casa de vocês, na sala, no quarto, na cozinha, tá certo? Depois vocês vão escrever o nome desse objeto que vocês desenharam, o estado físico. Será que esse objeto se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso? Então, vocês vão dizer qual é o estado. E depois vão dizer também o material que ele é constituído. Por exemplo, se for uma cadeira, a cadeira está no estado sólido. Qual é o material, qual foi o material utilizado para essa cadeira? Então, geralmente é a madeira, não é, gente? Então, a madeira que foi o corpo que veio da matéria-prima da árvore, né? Então, da árvore foi derrubada, transformada em toras de madeira. Então, as toras de madeira são corpos, que são partes limitadas de uma matéria, e essa madeira, esse corpo deu origem à cadeira, tá certo? A mesa, a cama, ao armário, entre outros, ok? Agora, explique o que é um objeto e dê exemplos. Então, o que é um objeto? E acabou de dizer, o objeto é um corpo que foi trabalhado e transformado nesse material para que nós possamos utilizar. Então, escrevam aí. Objeto é um corpo, objeto é um corpo com forma e função definidas, né? Forma e função são duas palavras femininas, né? Então, definidas. E de grande utilidade, para o ser humano. Botem o Czinho. Então, o que é um objeto? O objeto é um corpo que foi transformado, né? Ou seja, obtendo forma e função definidas. Ou seja, este lápis aqui foi um corpo que foi transformado com uma função de quê? De escrever, né? De fazer anotação no quadro. E uma forma, olha a forma dele, de um cilindro, né, gente? Enfim, então, o objeto é um corpo com forma e função definidas e de grande utilidade para o ser humano. Agora, vamos para o segundo quesito. Numere corretamente, fazendo a relação. Número 1. Sob a ação da baixa temperatura, a água transforma-se em gelo, tá certo? Então, escreva o número 1 onde tem gelo, nesse círculo embaixo. Depois, quando submetido a temperaturas muito altas, o metal, certo? Aí você escreve número 2, o metal funde-se. O que é fundir? Ele derrete, né? Digamos assim. Número 3, sob a ação do calor, a água transforma-se em vapor de água. Então, escrevam aí, vapor de água, voltando, gelo número 1, metal número 2 e vapor de água número 3, ok? Então, botem aí o Czinho, por favor. Passemos agora para o terceiro quesito, na página 16. Observe as imagens e responda qual mudança de estado físico pode ocorrer caso haja aumento de temperatura nos ambientes mostrados. Então, o gelo, o que é que vai ocorrer? Então, qual é o estado físico que
que essa matéria está aqui, vai passar de acordo com a temperatura. Então, a mudança do estado vai passar do estado sólido para o estado líquido. Escrevam aí. Passará do estado sólido para o líquido. Sólido, acento agudo no O, e líquido, acento agudo no primeiro I, certo? Depois, as peças de roupa. Vai passar a matéria vai passar a água do estado líquido para o estado gasoso. Então, as peças de roupa molhadas, né? Então tem água, elas contêm água no estado líquido. À medida que a temperatura aumenta, então vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Então escrevam aí, letra A vai passar, então, letra A, do estado sólido para o líquido, e letra B, do estado líquido para o gasoso. Ok? Botem o Czinho. Agora vamos para o quarto quesito. Pedrinho estava estudando os estados físicos da matéria e não se convenceu de que o ar também é matéria, pois não é possível vê-lo. Escreva um exemplo abaixo que mostre ao menino que é matéria e ocupa lugar no espaço. Então, vamos lá? Escrevam aí, por favor, quarto quesito. Quarto quesito. Quarto quesito. O ar presente nos ambientes vírgula, o qual respiramos, o ar que preenche o interior de uma garrafa, uma bola ou um balão. Então, todos esses exemplos aqui tem como nós percebermos que o ar é uma matéria. Então, o ar que está nos ambientes, né, onde nós estamos, retiramos o ar para respiração. Nós não o vemos, mas quando inspiramos, a gente puxa da atmosfera o gás oxigênio, né? Percebemos também quando é o ar em movimento através do vento, quando balança as folhas das árvores, as roupas que estão no varal, entre outros, tá certo? Também, aqui o que respiramos, Tia já falou, o ar que está no interior de um pneu, de uma bexiga, do que mais? De uma garrafa. Então, no interior desses objetos contém ar. Então, dá para a gente perceber claramente que o ar é uma matéria e que se encontra no estado gasoso. Certo? Coloquem aí, por favor, o Czinho. Agora vamos para o quinto quesito. Quinto. Caio estava com dificuldades para abrir um frasco com tampa de metal. Observe o que ele fez para conseguir e depois comenta o que aconteceu. Então, ele colocou água quente para conseguir abrir a latinha. Então, o que foi que ocorreu? A tampa foi aquecida e se dilatou. Então, o que faz com que uma matéria passe do estado físico para outro? Não é a mudança de temperatura, não é a temperatura? Então, no que a tampa foi colocada, o recipiente foi colocado na água quente, então a temperatura é outra, né, gente? Então, a tampinha dilatou facilmente e possibilitou a abertura
do metal, né, da latinha. Então, escrevam aí. A tampa foi aquecida. A tampa foi aquecida e se dilatou. E se dilatou, facilitando a abertura. Ok? Botem o Czinho. E aqui nós terminamos nossa aula de ciências. Então, vocês vão ficar com a atividade de casa no livro de reforço, nas páginas 49 e 50. Tá certo? 49, ó, 49 e 50. São as páginas de casa de ciências, ok? Pronto, então aqui que encerra a nossa aula de hoje. Beijo no coração de cada um. Até a próxima.